Você sabia que as operações com radicais envolvendo adição e subtração são solucionadas identificando os radicais semelhantes e operando os coeficientes? Na aula de hoje, vamos aprender mais sobre adição. Obter o resultado referente à adição de raízes é possível quando os radicais são semelhantes. Quando falamos de raízes na matemática, sempre devemos nos lembrar que o índice de raiz muda, pois ela pode ser do tipo quadrada, cúbica e muitos outros tipos. Para que possamos realizar operações com radicais na adição, é necessário que o radical seja o mesmo. Sendo assim, torna-se fundamental conhecer a estrutura e a nomenclatura das partes de uma raiz. Como podemos ver aqui nesse esquema, tem bem explicadinho o que é cada coisa. A letrinha pequenininha que está em vermelho se chama índice. O B, que está de verde, se chama radicando. O Czinho pequenininho é o expoente. E o D, que está depois da igualdade e de azul, se chama raiz. Para realizar operações com radicais na adição, devemos primeiramente verificar se os radicais são semelhantes. Para que o radical de duas ou mais raízes sejam semelhantes, é preciso que o índice e o radicando sejam idênticos. A única parte que pode ser diferente é o coeficiente que acompanha o radical. Eu vou mostrar para vocês um exemplo para conseguir entender melhor. Das alternativas abaixo, identifique as que possuem radicais semelhantes e quais não são semelhantes. Lembre-se que, para que os radicais sejam semelhantes, eles devem ter índice e radicando iguais. A única parte que pode ser diferente é o coeficiente, ou seja, o número que acompanha o radical. Como pode ver aqui no exemplo, os radicais semelhantes estão na letra A e D, pois em ambas o índice e o radicando são exatamente iguais, como eu falei anteriormente. Já na alternativa B, os índices são diferentes. Na alternativa C, os radicandos são diferentes. Logo, nessas duas alternativas, os radicais não são semelhantes. Agora que já sabemos a estrutura e a nomenclatura das raízes e já conhecemos o que são radicais semelhantes, podemos aprender como realizar operações com raízes na soma. A regra prática para realizar adição e subtração dos radicais é a mesma. A única diferença será o operador, ou seja, a operação poderá ser de adição ou subtração. Para somar e diminuir radicais semelhantes, basta conservar o radical semelhante e realizar a adição ou subtração dos coeficientes. Neste exemplo, você irá entender melhor como realizar essas contas. Na letra A, a gente tem 3 raiz quadrada de 2 elevado ao quadrado, mais 4 raiz quadrada de 2 elevado ao quadrado, que é igual. O resultado dela vai ser 3 raiz quadrada de 2 mais 4 raiz quadrada de 2 elevado ao quadrado, que é igual a, abre parêntese, 3 mais 4, fecha parêntese, raiz quadrada de 2 elevado ao quadrado, que é igual a 7 raiz quadrada de 2 elevado ao quadrado. Relacionado às operações com radicais, na adição, temos ainda as expressões numéricas e algébricas com radicais. Para resolver expressões numéricas desse tipo, basta utilizar a regra ensinada anteriormente. Já nas expressões algébricas com radicais, devemos somar e subtrair somente os radicais semelhantes de mesma parte literal. Lembre-se que uma expressão algébrica é um polinômio e que o polinômio é formado por monômios e que cada monômio possui coeficiente, número ou logaritmo, e a parte literal, que são as letras. Nós vamos resolver dois exemplos, sendo um de expressões numéricas com radicais e outros de expressões algébricas com radicais. O primeiro será de expressão numérica com radicais. A nossa expressão é essa: 7 raiz quadrada de 2 elevado ao quadrado mais 6 raiz quadrada de 5 elevado ao cubo menos 8 raiz quadrada de 2 elevado ao quadrado, mais raiz quadrada de 4 elevado ao quadrado, menos raiz quadrada de menos 1 elevado ao cubo, menos raiz quadrada de 16
elevado à quarta potência, mais raiz quadrada de 5 elevado ao cubo, menos 24. Como essa é uma questão grande, para a resolução dela, nós vamos por partes. Primeiro, vamos ter 7 raiz quadrada de 2 elevado ao quadrado, mais 6 raiz quadrada de 5 elevado ao cubo, menos 8 raiz quadrada de 2 elevado ao quadrado, mais raiz quadrada de 4 elevado ao quadrado, menos raiz quadrada de menos 1 elevado ao cubo, menos raiz quadrada de 16 elevado à quarta potência, mais raiz quadrada de 5 elevado ao cubo, menos 24. Agora, vamos ter raiz quadrada de 2 elevado ao quadrado, menos 8 raiz quadrada de 2 ao quadrado, mais 6 raiz quadrada de 5 ao cubo, mais raiz quadrada de 5 ao cubo, mais raiz quadrada de 4 ao quadrado, menos raiz quadrada de menos 1 ao cubo, menos raiz quadrada de 16 elevado à quarta potência, mais raiz quadrada de 5 elevado ao cubo, menos 24. Aí, vamos ficar com, abre parêntese, 7 menos 8, fecha parêntese, raiz quadrada de 2 elevado ao quadrado, mais, abre parêntese, 6 mais 1, fecha parêntese, raiz quadrada de 5 elevado ao cubo, mais 2, menos, abre parêntese, menos 1, fecha parêntese, menos, raiz quadrada de 2 elevado à quarta potência, elevado à quarta potência, menos 24. Agora fica menos raiz quadrada de 2 elevado ao quadrado, mais 7 raiz quadrada de 5 elevado ao cubo, mais 1 menos 2 menos 24. E por último, menos 1 raiz quadrada de 2 elevado ao quadrado, mais 7 raiz quadrada de 5 elevado ao cubo, menos 25. E por último, a gente vai resolver a expressão algébrica, que a nossa expressão algébrica é essa. 2 raiz quadrada de 2 elevado ao quadrado, x, mais 5 raiz quadrada de 3 elevado ao cubo, y menos 8 raiz quadrada de 2 elevado ao quadrado, x menos 4 raiz quadrada de 3 elevado ao cubo, y menos raiz quadrada de 2 elevado ao quadrado, x. Por ela ser um pouco grande, a resolução dela também será por partes. Para começar, fica assim, 2 raiz quadrada de 2 elevado ao quadrado, x, mais 5 raiz quadrada de 3 elevado ao cubo, y, menos 8 raiz quadrada de 2 elevado ao quadrado, x menos 4 raiz quadrada de 3 elevado ao cubo, y menos raiz quadrada de 2 elevado ao quadrado, x. Depois vai ficar 2 raiz quadrada de 2 elevado ao quadrado, x menos 8, 8 raiz quadrada de 2 elevado ao quadrado, x menos raiz quadrada de 2 elevado ao quadrado, x mais 5, raiz quadrada de 3 elevado ao cubo, y menos 4 raiz quadrada de 3 elevado ao cubo, y. Aí fica, abre parêntese, 2 menos 8 menos 1, fecha parêntese, raiz quadrada de 2 elevado ao quadrado, x, mais, abre parêntese, 5 menos 4, fecha parêntese, raiz quadrada de 3 elevado ao cubo, y. E por último fica menos 7, raiz quadrada de 2 elevado ao quadrado, x, mais 1, raiz quadrada de 3 elevado ao cubo, y. É isso, se você gostou da nossa aula, curte e compartilha, se inscreve no canal, deixa aqui nos comentários sugestões de temas que a gente pode trazer para as próximas aulas. O link com o material, o mapa mental e a folha de atividades está aqui na descrição do vídeo.